Ela não era alguém que se entediava facilmente. Levava uma vida agitada com um marido amoroso que frequentemente saía para o trabalho e uma casa que mantinha com cuidado. Naquela manhã, ele partiu novamente, desta vez para uma missão em Dakar, uma viagem que duraria uma semana. Ela planejava aproveitar a tranquilidade para organizar algumas coisas, ler um pouco e talvez se mimar com uma máscara de mel no banheiro. Nada indicava o que estava por vir, e tudo começou com uma simples gota. Ao entrar na cozinha naquela terça-feira, ela sentiu a umidade antes mesmo de ver a poça no chão. O cano sob a pia havia estourado um pequeno, mas traiçoeiro furo. Ela se agachou para tentar estancar o vazamento, mas a pressão fez com que a água jorrasse diretamente em seu rosto. Percebeu que aquilo não era um trabalho para ela. Ligou para o encanador que o vizinho havia recomendado. Seu nome era Idris. A voz dele, profunda e calma, soou do outro lado da linha. Ele disse que chegaria em menos de 1 hora e, de fato, apareceu em menos de 45 minutos. Alto na casa dos 30, com braços fortes e mãos que claramente estavam acostumadas ao trabalho manual. Vestia um macacão azul marinho e uma camiseta branca que grudava levemente em sua pele já úmida pelo calor. Ele sorriu. Olá, senhora, deixe-me ver isso. Ela o conduziu até a cozinha, e ele imediatamente começou a trabalhar, sem conversa desnecessária. Ela ficou observando. O cheiro de óleo e sabão negro pairava no ar, uma fragrância simples e reconfortante. E apesar de si mesma, sentiu uma leve inquietação surgir. Mas foi apenas um pensamento passageiro. Você teve sorte de me chamar a tempo, disse ele, enquanto limpava as mãos em um pano. Se você tivesse esperado até amanhã, as tubulações teriam estourado completamente. Ela sorriu aliviada e lhe ofereceu um copo de água gelada que ele aceitou. E então, justo quando ele estava prestes a sair, um estrondo veio do banheiro acima. O som de um cano estourando. Que piada! Exclamou Idris. Vou subir. Ela o seguiu de perto, com o coração acelerado. O que viu a deixou em choque. Água jorrava da parede atrás da banheira. Em menos de 5 minutos, o chão estava encharcado. Precisamos fechar a válvula principal, disse ele, de joelhos, encharcado mas concentrado. E ela, vestindo um roupão leve e descalça, observava aquele homem determinado em seu banheiro. Tudo mudou naquele momento. Não apenas por causa do vazamento. Não conseguia explicar exatamente o que aquela sensação provocava. Não era apenas o som da água ou a confusão. Era a maneira como ela via Idris molhado, concentrado, com os músculos tensos sob a camiseta. Suas mãos eram fortes e precisas. Não, era algo diferente, algo mais sutil, uma tensão que sempre estivera ali, mas nunca tivera a oportunidade de emergir. Ele fechou a válvula principal e rapidamente a corrente de água se acalmou. O banheiro, por outro lado, estava encharcado até as toalhas. A água formava uma fina camada sobre os azulejos. Ela se agachou ao lado dele, quase sem pensar, para pegar os objetos que haviam caído. Escova, frasco, esponja. Ele não a olhou por muito tempo, sem insistência. Era o tipo de olhar que trocavam em um momento inesperado de cumplicidade. Um olhar que não fazia perguntas, mas dizia, veja, você também sente isso. Ela se levantou. Seu vestido estava molhado na parte de baixo, grudando em suas coxas. Virou-se para pegar uma toalha e sentiu o olhar dele, mesmo que involuntariamente desviar. Desta vez, ele se recuperou olhando para baixo, mas já era tarde. A corrente já havia começado. Vai ser mais complicado do que eu esperava, disse ele ao se levantar. É um cano interno. Precisamos quebrar uma parte da parede para chegar até ele. Você quer que eu faça isso agora? Ela hesitou. Seu marido só voltaria em 4 dias. Ele não tolerava trabalho em casa sem sua autorização prévia, mas respondeu quase sem pensar. Sim, faça o que você precisa fazer. Eu confio em você. Ele sorriu gentilmente para ela. Então pegou suas ferramentas, um cinzel e um martelo. Os golpes contra os azulejos ecoavam alto. Ela foi para a cozinha preparar um chá. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para acalmar a mente. A água ainda escorria pelo chão do banheiro, formando pequenas poças que refletiam a luz suave da lâmpada. Ele estava ali, com a camiseta grudada ao corpo, os músculos tensos enquanto tentava resolver o problema.
A tensão no ar era palpável, uma mistura de nervosismo e algo mais profundo, algo que ambos sentiam, mas não ousavam nomear. Após alguns minutos, ele fechou a válvula principal e a corrente de água se acalmou. O banheiro, no entanto, estava encharcado, e ela se agachou para pegar os objetos que haviam caído, escova, frasco, esponja. Ele não a olhou por muito tempo, mas o breve contato visual foi suficiente para que ambos sentissem uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Era como se, naquele momento, eles compartilhassem um segredo. Ela se levantou, percebendo que seu vestido estava molhado na parte de baixo, grudando em suas coxas. Virou-se para pegar uma toalha e por um instante sentiu o olhar dele a seguir. Ele rapidamente desviou o olhar, mas a tensão já estava no ar, como uma corrente elétrica. Vai ser mais complicado do que eu esperava, disse ele ao se levantar, quebrando o silêncio. É um cano interno. Precisamos quebrar uma parte da parede para chegar até ele. Você quer que eu faça isso agora? Ela hesitou. Seu marido só voltaria em 4 dias e não tolerava trabalho em casa sem sua autorização prévia. Mas quase sem pensar, respondeu, sim, faça o que você precisa fazer. Eu confio em você. Ele sorriu gentilmente, um sorriso que parecia carregar uma promessa. Ele pegou suas ferramentas, um cinzel e um martelo. Os golpes contra os azulejos ecoavam pela casa, e ela decidiu ir para a cozinha preparar um chá, tentando acalmar a mente. O aroma quente do chá se espalhou pelo ambiente, misturando-se com a sensação de expectativa que pairava no ar. 1 hora depois ele voltou, coberto de poeira, e ela sentiu seu coração acelerar. Vou precisar voltar amanhã com uma ferramenta adequada, disse ele. Posso deixar a água desligada por enquanto ou posso religá-la e só fechar a torneira do banheiro. O que você prefere? Pode voltar amanhã. E você pode usar a ducha de baixo se precisar se refrescar. Tem toalhas limpas, respondeu ela, tentando manter a compostura. Ele a olhou novamente e naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Não era uma provocação, mas um impulso que a levou a agir. Ele hesitou, mas então disse, ok, obrigado. Ela o conduziu até o pequeno banheiro no andar de baixo. Ele fechou a porta, e ela ficou do lado de fora, ouvindo o som da água correndo, enquanto suas mãos repousavam em seus quadris. O calor a envolvia, e uma mistura de ansiedade e excitação a dominava. Quando ele saiu, o cabelo ainda úmido, estava usando uma camiseta seca que havia tirado de sua bolsa, mas não tinha jaqueta. As marcas de cimento ainda estavam em seus braços. Ela então o convidou para ficar para o jantar. Era uma decisão impulsiva, mas a noite já estava escura e ela não queria que ele fosse embora. Não é nada especial, só um pouco de arroz com peixe grelhado, disse ela tentando parecer casual. Estou sonhando com isso, respondeu ele, sorrindo. Eles se sentaram na pequena varanda com as janelas abertas para a brisa quente da noite. Às vezes o silêncio se instalava, mas era um silêncio confortável, como se os dois momentos solitários finalmente tivessem encontrado um lar um no outro. Você está casada há muito tempo? Ele perguntou de repente. Ela o encarou, poderia ter mentido, mas decidiu ser honesta. 8 anos. Ele é um bom marido, trabalhador, leal. Ele a olhou com atenção, mas havia uma distância em seu olhar, uma ausência que ela sentia. Ela não disse mais nada, e ele também não fez mais perguntas. Quando ele se levantou para ir embora, algo dentro dela gritou para que o impedisse. Mas em vez disso, ela apenas disse, volte amanhã cedo. Estarei aqui. Ele assentiu e saiu. No dia seguinte, ele chegou por volta das 9. Parecia que nunca tinha realmente ido embora. Ele retomou o trabalho com precisão, enquanto ela estava na sala, folheando uma revista que não estava realmente lendo. O som do martelo e os passos dele ecoavam pela casa, e ela esperava aquele momento novamente. Esse momento chegou por volta do meio-dia. Ele estava suado, a camiseta grudada ao corpo. Ele enxugou o suor da testa com um lenço e disse, estou quase acabando, mais 1 hora. Ela ofereceu um copo de água, e ele aceitou. Desta vez foi ela quem se juntou a ele do lado de fora, sob a mangueira do jardim, com 2 copos de água gelada. Você sabe, raramente encontro alguém como você, disse ele de repente. Ela riu nervosamente, sem saber como reagir. Como assim?
Alguém tão calmo e ao mesmo tempo tão carregado de energia. Ela o olhou e naquele instante tudo mudou. Não havia filtros, não havia hesitação, apenas uma conexão intensa entre eles. Quando suas mãos se tocaram ao erguer os copos, nenhum dos dois se afastou. Foi um breve momento, mas suficiente para que ambos sentissem a mudança no ar. Ele retirou a mão primeiro, quase relutante, e tomou um gole de água. Ela tentou se distrair com pensamentos sobre a torneira que precisava ser fechada, a parede que precisava ser consertada, o clima, mas seu corpo não estava interessado em nada disso. Ele já havia entendido que aquele momento de pausa estava prestes a se transformar em algo mais. Vou terminar os detalhes, disse ele ao se levantar. Mais uma hora. Ela o observou subir as escadas e naquele momento não havia nada de especial nele, mas ela o olhava como se fosse algo que não deveria desejar, mas que não conseguia evitar. Uma hora depois ele desceu novamente e a atmosfera estava diferente. O calor da tarde envolvia tudo, e a tensão entre eles havia se intensificado, como se o ar estivesse carregado de promessas não ditas. Ele sabia que a tensão entre eles estava prestes a se tornar insuportável. Aquele momento em que as palavras pareciam desnecessárias estava se esgotando. Ele havia terminado de organizar tudo, colocando cada ferramenta de volta em seu lugar, até mesmo trocando uma peça na descarga do banheiro como precaução. Você quer ver? Ele perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia. Ela assentiu e o seguiu de volta para cima. Era impressionante como aquele simples ato de subir as escadas parecia carregado de significado. Não se tratava apenas de verificar o trabalho, mas de cruzar uma linha invisível que os separava. O banheiro estava limpo, arrumado e silencioso, com os azulejos ainda úmidos brilhando sob a luz do teto. Ele a guiou até a parede reparada, mostrando os novos canos e as torneiras reinstaladas. Mas ela mal prestava atenção. Seus olhos estavam fixos em seu pescoço exposto, a pele tensa e convidativa. Aproximou-se, o suficiente para sentir o leve perfume que emanava dele, uma mistura de sabonete e cimento fresco. Ele se virou lentamente, e seus olhares se encontraram. Eu não deveria ficar, ele sussurrou, quase como se estivesse se convencendo. Eu não deveria te impedir, respondeu ela, mas nenhum dos dois se moveu. Ela deu um passo à frente, quebrando a distância que ainda os separava. Foi ela quem tomou a iniciativa. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, rápido, quase trêmulo. Mas havia uma faísca ali, um fogo que se acendeu sem aviso. Ele a beijou de volta, desta vez com mais confiança, mais calor. As mãos dele deslizaram por suas costas, repousando em seus quadris. O tecido leve do vestido dela parecia uma barreira insignificante entre eles, e logo essa barreira se tornou irrelevante. Ele não a empurrou contra a parede, não havia nada de bruto nisso. Era terno, cuidadoso, quase lento, como se quisesse dar a ela a chance de recuar a qualquer momento. Mas ela não queria. Fazia meses que não sentia um toque assim, não com essa intenção, não com essa presença. Eles se entregaram um ao outro ali, no banheiro recém-reformado sobre os azulejos ainda frios. Não era perfeito ou poético, era instintivo. Quando tudo terminou, ele repousou a cabeça em seu peito, e ela sentiu a respiração dele se acalmando. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado do que não ousavam dizer. Ela se levantou primeiro, vestiu o vestido novamente e arrumou o cabelo diante do espelho. Ele estava encostado na parede, ainda nu, com os olhos baixos. Eu preciso ir, disse ele com calma. Acho que é melhor assim. Ela apenas assentiu, sem responder. Ele se vestiu em silêncio, e dessa vez não olhou para trás ao sair de casa. A noite era estranha. Ela não se sentia envergonhada nem eufórica, apenas ausente, como se seu corpo e mente ainda não tivessem decidido se ele deveria se arrepender ou não. Sentou-se à mesa, diante de um prato meio vazio. Recebeu uma mensagem do marido, uma foto de um prato típico da culinária italiana com a legenda "Estou com saudades". Levou um tempo para responder, e quando fez, foi apenas com um "você também". Sem emojis, sem corações. Aquela noite, o sono não veio facilmente. Ela revisitou cada gesto, cada respiração, cada batida do coração. Sentiu a energia efervescente e a libertação que não esperava mais. Não se tratava de amor ou mesmo de desejo. Era uma fissura,
uma rachadura em sua vida que até então parecia tão suave. Como todas as fissuras, inicialmente era invisível, mas ela sabia que seria impossível ignorá-la. Na manhã seguinte, uma estranha vontade de ligar para ele a invadiu, apenas para agradecer ou ouvir sua voz. Mas ela não fez. Ficou na cozinha, bebendo lentamente um café que já estava morno, ouvindo os sons da rua como se agarrasse a algo normal. Então, ouviu uma batida na porta. Congelou por um instante e, ao abrir, lá estava ele, com uma bolsa em uma mão e um cano reserva na outra. Ele sorriu. Eu esqueci de trocar uma peça pequena. Posso entrar? Sem sorrir, ela apenas abriu a porta um pouco mais. Ele entrou e ela não fez perguntas. Não uma sequer. Por que você está aqui? Não perguntou. Você acha que isso é uma boa ideia? Não tinha forças ou vontade para isso. Ele estava lá e ela sabia que não era apenas para trocar um cano. Observou enquanto ele deixava a bolsa no chão e tirava as ferramentas com um movimento tranquilo. Caminhou até a pia da cozinha, ajoelhou-se e começou a desmontar o ralo em silêncio. Parecia que nada do que havia acontecido no dia anterior importava. O cheiro dela ainda pairava no ar, mas ele parecia alheio a isso, concentrado em sua tarefa. Havia uma nova densidade na calma dele, uma intimidade silenciosa que se estabelecera entre os dois, um tipo de conexão que não precisava de explicações ou justificativas. Em menos de 10 minutos, ele terminou. Era uma peça simples, uma junta de borracha, mas ele havia voltado para resolver isso. Ou melhor, para usar isso como desculpa. Está resolvido, disse ele ao se levantar. Você precisa se acalmar. Ele a tratou de forma informal, como se a barreira que existia entre eles tivesse desaparecido. Quer um copo d'água? Ela ofereceu, um pouco hesitante. Ele hesitou, mas então assentiu. Ela se virou para a pia, pegou um copo, encheu e sentiu a presença dele bem atrás dela. Muito perto para ser acidental. Levantou o copo sem se virar. A mão dele tocou a dela novamente. E dessa vez foi ele quem a puxou para perto. Ele a envolveu lentamente pela cintura, e ela se deixou levar, sem resistência. Seus lábios se encontraram com menos pressa do que no dia anterior, mais seguros. Não havia mais a urgência do proibido, mas sim o chamado de algo profundo e incontrolável. Eles se beijaram por um longo tempo. Primeiro na cozinha, depois no corredor. Sem uma palavra, sem pressa, subiram para o quarto dela. O quarto que ela dividia com o marido, onde cada móvel e cada lençol carregava a marca de sua vida. E mesmo assim ela não hesitou. Quando ele começou a tirar suas roupas, fez isso com uma ternura quase solene, como se seu corpo fosse algo a ser descoberto, não apenas consumido. Ela explorou o corpo dele com as pontas dos dedos, com os lábios, como se estivesse desbravando uma terra desconhecida, cheia de medo e fascínio. E dessa vez, quando se entregaram um ao outro, foi mais profundo, mais longo, menos bruto. Era uma conversa de pele com pele, uma confissão sem palavras. Quando tudo terminou, ele permaneceu ao seu lado, não se levantou imediatamente, não se vestiu. Olhou para ela por um longo tempo e com uma voz suave perguntou: "Por que eu?" Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para o teto, como se a resposta estivesse escrita ali. "Porque você me olhou como se eu existisse", disse finalmente. Ele não respondeu, mas ela sentiu que suas palavras o tocaram. Ela não era uma mulher solitária ou uma esposa maltratada. Era apenas uma mulher invisível em sua própria casa, e ele a havia visto. Ficaram ali, meio nus, ouvindo os sons do lado de fora. As crianças brincando na rua, uma música distante, uma vizinha varrendo a calçada. E eles, trancados naquela bolha silenciosa e impensável que nunca deveria ter existido. Depois de um tempo ele se levantou, vestiu-se novamente e pegou sua bolsa. "Eu vou embora", disse ele. "Mas posso voltar amanhã. Preciso verificar o aquecedor, se você quiser." Ela sorriu. "Claro. Nunca se sabe. Ele também pode parar de funcionar." Os dias seguintes tornaram-se um ritual. O marido dela sempre viajando de São Paulo a Salvador, depois para Recife. E ele, o encanador que se tornará seu amante secreto, entrava em sua casa como uma brisa quente e necessária. Com respeito, com cautela, mas com uma intensidade que só aumentava. Não falavam sobre o futuro. Não discutiam sentimentos.
Não mencionavam o marido dela, ou a vida dele, da qual ela quase nada sabia. Mas seus corpos contavam tudo um ao outro. Ela o observava pela janela, reconhecendo o som da moto dele antes mesmo de ele parar. Deixava a porta entreaberta e a cada vez que ele entrava, era como uma respiração quente e proibida. Eles se encontravam em todos os lugares, na cozinha, encostados na porta da sala. E às vezes não faziam nada. Apenas ficavam juntos, tomando chá, ouvindo rádio. A conexão entre eles crescia a cada encontro, como uma chama que se recusava a se apagar. A tarde estava quente em São Paulo, e a luz do sol filtrava-se através das cortinas da sala, criando um jogo de sombras no chão. Clara estava dobrando a roupa na cama quando ouviu a voz de sua vizinha, Juliana, chamando-a da porta. Ei, amiga, você tem um tempinho? Disse Juliana, com um sorriso travesso nos lábios. Clara se assustou, não esperava a visita. Ao sair, viu Juliana com um olhar curioso, algo que a fez sentir um frio na barriga. O seu encanador é bem dedicado, não é? Comentou Juliana, piscando. Ele vem aqui quase todo dia. Clara forçou uma risada nervosa, tentando desviar do assunto. Sabe como é, bons profissionais são difíceis de encontrar, respondeu, mas a expressão de Juliana não mudou. Difícil? Ele parece ter horários bem flexíveis com você. Juliana riu, mas Clara não conseguiu acompanhar a brincadeira. O que ela disse a atingiu como uma flecha. A ideia de que alguém pudesse notar a frequência das visitas do encanador a deixou inquieta. Nos dias seguintes, cada olhar na rua parecia carregado de suspeita. Até mesmo a caixa do supermercado parecia interessada quando perguntou se o marido de Clara ainda estava viajando. Ele está em viagem de negócios, respondeu Clara, tentando manter a compostura. Mas a verdade era que ela estava se sentindo cada vez mais paranoica. Decidiu espaçar as visitas de Lucas, o encanador. Passou 3 dias sem ligar, sem mensagem, e ele respeitou seu silêncio, como se soubesse que ela estava tentando voltar à sua vida de mulher casada, uma boa esposa. Contava os minutos até que ele aparecesse novamente. A dor da saudade a consumia. Quando finalmente recebeu uma mensagem dele, seu coração disparou. Passei pela sua casa. Não tive coragem de parar. Está tudo bem? Clara leu a mensagem várias vezes antes de responder. Não sei. Talvez. E então, hesitante, acrescentou. Vem amanhã, mas não aqui. Vamos nos encontrar na antiga feira, às 14 horas. No dia seguinte, ao chegar à feira, Clara viu Lucas encostado em sua moto, usando óculos escuros e segurando uma garrafa de água. Quando ele a viu, sorriu. Era um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Oi, disse ele, enquanto caminhavam entre as barracas vazias. O vento soprava suavemente, fazendo as toalhas de mesa balançarem. Os vendedores dormiam sob os guarda-sóis meio abertos, e a atmosfera estava carregada de um silêncio quase sagrado. Sentaram-se em um banco antigo e enferrujado, e Lucas colocou a mão sobre a de Clara. Eu não quero que isso acabe, Clara confessou, a voz tremendo. Eu também não, respondeu Lucas, olhando nos olhos dela. Mas estou com medo. Medo do quê? Perguntou Clara, intrigada. De querer demais algo que não é para nós. De nos acostumarmos a um lugar que não nos pertence. As palavras dele penetraram em seu coração como uma lâmina afiada. Era verdade, estavam presos em uma teia de mentiras e desejos proibidos. Clara virou-se para ele, a pergunta que nunca pensou em fazer escapou de seus lábios. Se eu decidir ir embora, se eu deixar tudo isso para trás, você estaria aqui? Lucas hesitou, segurou a mão dela com firmeza e sussurrou. Sim. Na simplicidade daquela palavra havia uma promessa, o medo e talvez o início de uma nova realidade. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso. Clara tentava se concentrar em sua vida, mas a presença de Lucas a assombrava. Ele não aparecia mais respeitando seu espaço, mas a ausência dele a deixava inquieta. Uma semana depois, enquanto estava em casa, Clara recebeu uma mensagem dele. Estou aqui, na esquina. Posso entrar? Ela hesitou, mas a saudade a venceu. Sim, entre. Quando Lucas entrou, a atmosfera mudou instantaneamente. Era como se a energia entre eles tivesse se intensificado. Ele se aproximou e Clara sentiu seu coração acelerar.
Eu não consigo ficar longe de você, disse ele, a voz baixa. Eu também não, respondeu Clara, sentindo a verdade de suas palavras. Eles se aproximaram, e o mundo ao redor desapareceu. O que era proibido, o que era errado, não importava mais. Naquele momento, apenas existiam um para o outro. E assim, entre sussurros e olhares, Clara e Lucas se perderam em um abraço que dizia tudo o que não podiam expressar em palavras. O tempo passou, e a realidade começou a se impor. Clara sabia que não poderia continuar assim para sempre. A vida que havia construído estava em jogo, e a cada dia que passava, a pressão aumentava. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pela cidade, Clara decidiu que precisava tomar uma decisão. Encontrou-se com Lucas em um parque, onde o sol filtrava-se através das árvores, criando um ambiente quase mágico. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se em um banco. Lucas a olhou com preocupação. O que aconteceu? Eu não posso mais viver assim. Preciso de uma solução, Clara disse, sentindo o peso das palavras. Eu entendo. Mas o que você quer fazer? Ela respirou fundo, olhando nos olhos dele. Eu quero ser feliz, e não sei se isso é possível aqui. Lucas assentiu, compreendendo a gravidade da situação. E se você decidir ir embora? Eu estarei aqui, esperando. Clara sorriu, mas a incerteza ainda pairava no ar. Eu não sei se posso deixar tudo para trás. Às vezes, deixar para trás é o primeiro passo para encontrar o que realmente queremos, respondeu Lucas, segurando a mão dela. A conversa fluiu, e as horas passaram sem que percebessem. Era um momento de clareza, onde ambos entendiam que a vida que levavam não poderia continuar. Vamos fazer um plano, sugeriu Clara, determinada. Um plano? Lucas perguntou, curioso. Sim. Precisamos encontrar uma maneira de sermos felizes, mesmo que isso signifique mudanças drásticas. Lucas sorriu, e Clara sentiu um alívio. Então vamos juntos. E assim, com um novo propósito, Clara e Lucas decidiram enfrentar o futuro de